Fala galera, tudo bem? Mais uma aula sendo gravada aqui da nossa mentoria de vendas, né? Hoje o assunto que eu vou tratar não é propriamente dito vendas, né? Mas ele é muito interessante porque ele faz parte, porque talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja pensando assim, nossa, Fabiano, eu vejo outras pessoas vendendo e para mim não é tão simples. Nossa, eu olho as lives, eu olho vocês falando, eu tento, mas eu não consigo. Para mim é muito difícil, né? E eu vou te mostrar aqui com esse treinamento qual que é o intuito, mostrar para você que isso é normal, né? Você está dentro de um processo de aprendizado, tá? Mas primeiro eu quero mostrar para você como é que o seu cérebro funciona, certo? Você tem que entender essa dinâmica de como funciona. Você está vendo essa foto aí desse iceberg, né? Então o iceberg é o quê? É uma pedrona de gelo gigantesca, né? Que fica ali flutuando no mar e tal. Se você já assistiu o Titanic, você sabe como funciona, o que é um iceberg. Mas note o seguinte, a parte menor do iceberg, ela fica em cima da água, a menor. A maior fica embaixo da água, né? Então esse exemplo do iceberg, ele é muito usado todas as vezes que a gente tenta demonstrar como funciona o cérebro, né? Então, como a mente aprende? O primeiro passo para você construir a sua mente de sucesso é entender como o seu cérebro funciona, como a mente aprende, né? Então, vamos lá. O seu cérebro ele é dividido ali, basicamente, bem resumidamente, em duas partes. A parte de cima do iceberg, a parte que a gente consegue ver e que a gente tem uma noção, é o consciente, é a parte consciente. E a parte de baixo é o nosso subconsciente, e ela é muito maior, né? Só que o que que acontece? Imagina o seguinte, que tudo que você vai aprender, tudo que você vai começar a aprender algo novo, quem processa isso é o seu consciente. Só que essa parte do seu cérebro, além de ser menor, tem uma capacidade de processamento muito menor e muito limitada, e ela demanda muita energia. Ela gasta muita energia. Como se você tivesse seu celular aí e você tivesse alguns aplicativos que você baixa, um jogo, por exemplo. Um jogo é um negócio que demanda muito processamento, muito da capacidade do seu celular. Então, se você está assistindo, se você está jogando ali no seu celular, a energia, a bateria do seu celular vai acabar rapidinho. Agora, se você não joga, se você não usa nenhum aplicativo do seu celular que gaste muito, por exemplo, você só usa realmente para fazer ligação e receber ligação. A bateria do seu celular ela dura muito mais. Por quê? Porque isso são coisas que o celular, vamos dizer assim, que ele já sabe fazer de forma automática. E os jogos, as outras coisas não, então consome mais bateria. Na sua cabeça, no seu cérebro, vai funcionar da mesma forma. Da mesma forma. E eu vou tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor para ficar um pouquinho mais claro para você. Então, vamos lá. Qual que é a função do seu cérebro? Ah, Fabiano, pensar, né? Não, beleza, é. Ah, mas assim, você tem que entender que a função do seu cérebro, ele que manda em tudo. Ele que controla todos os movimentos, ele que faz tudo. E a função do cérebro é manter a gente vivo. Só que você já sabe que você precisa de energia para você se manter vivo. Você já deve ter visto um treinamento aí de linha de bem-estar, que você sabe dessa energia. Você toma um chá de limão que vai te dar mais energia e tudo mais para você fazer as coisas. Mas o nosso corpo ele tem a nossa energia vital ali, né? Aquilo que mantém a gente vivo. E qual que é a função do cérebro? É administrar essa energia. Administrar essa energia para que a gente não morra. O cérebro ele quer sobreviver. A única coisa que ele quer fazer é fazer você sobreviver, né? Então a função do cérebro é economizar energia. Então tudo que ele vai fazer, ele tenta ver, pô, como que eu posso fazer para que eu consiga manter esse corpo ligado e funcionando por mais tempo. Então essa vai ser a função do cérebro, o cérebro como um todo. E aí você lembra que ele, na peça inteira, a ideia é economizar energia, né? E aí ele é dividido numa parte que gasta muita energia e numa parte grande que gasta pouca. Então o que que ele faz? Tudo novo é processado de forma consciente e ele joga para a parte inconsciente onde gasta menos energia. Sei que talvez esteja ficando um pouco complicado, mas eu vou explicar um pouquinho mais, vamos adentrar um pouquinho mais nesses assuntos e você vai entender por que é tão difícil você aprender alguma coisa e aplicar alguma coisa nova.
O aprendizado ele tem quatro fases. Quatro fases. A primeira fase, ela se chama incompetência inconsciente. Você não sabe que não sabe. Né? Quando eu falo aqui incompetência, não leve pelo lado pejorativo da palavra. Ah, nossa, seu incompetente. É a mesma coisa, só que na intenção não é a ofensa, entendeu? Porque o que é uma pessoa incompetente? É uma pessoa que não sabe fazer algo. Ela não tem competência para fazer aquilo, né? E na primeira fase de todo o processo, você é um incompetente inconsciente. Então, por exemplo, antes de eu conhecer o modelo de negócio da Rinodê, por exemplo, eu era um incompetente inconsciente sobre apresentar plano. Por quê? Porque eu não sabia que existia isso. Eu não, sei lá, nunca imaginei isso. Eu não sabia, por exemplo, que as pessoas poderiam sobreviver, né, sobreviver, viver bem e ganhar dinheiro vendendo produtos. Eu era incompetente, porque eu não tinha a competência de fazer isso, de apresentar um plano, de dar um treinamento, de fazer venda. Só que isso era inconsciente. Eu não sabia que eu não sabia, porque eu nem sabia que existia. Né? Os próximos exemplos que eu vou dar aqui, né? Imagina que esse cara aqui é um incompetente inconsciente em tocar piano. Ele não sabe, você olha para a cara dele, ele não sabe nem que ele não sabe tocar piano. Essa é a primeira fase, né? Aí, imagina que um determinado dia, esse cara foi num shopping ali, igual esse cara, e viu um cara tocando piano. E aí ele entendeu, falou assim, nossa, que interessante. Então tem pessoas que podem tocar piano. Legal. Agora ele passa a ser um incompetente consciente. Consciente está escrito errado aí, mas eu não vou arrumar agora não. Ele é um incompetente consciente. Então, ele sabe, ele não sabe fazer, mas ele já sabe que aquilo é possível. Então, ele sabe que não sabe. Esse é o momento em que você descobre que uma capacidade, mas continua não sabendo fazer. Então, por exemplo, quando eu fui apresentado ao Grupo D, eu vi uma apresentação de plano, mas eu ainda não sabia passar o plano, ou seja, eu era um incompetente, porque eu não tinha competência de passar o plano, mas aquilo já era consciente, eu já sabia que eu não sabia passar o plano. Eu nunca tinha vendido nada, mas quando eu vi pessoas vendendo, ou meu primeiro treinamento de vendas, e descobri que as pessoas podiam vender, eu entendi o seguinte, que eu era um incompetente, eu não sabia vender, eu não tinha competência de venda, mas eu já sabia que era possível vender. Então, beleza? Então, sei lá, quando você é criança, você vê um carro, você não imagina que você possa dirigir um carro. Depois você começa a ver pessoas dirigindo um carro e você fala assim, nossa, que legal, quando eu crescer eu quero dirigir o carro. É mais ou menos esse exemplo. E você vai entender, a partir de agora, por que dá tanto trabalho. Talvez você tenha chegado agora, assistir esse vídeo e tá vendo os treinamentos e tá tentando fazer o negócio e fala assim, meu Deus, mas eu não consigo, não vai, toda vez que eu tento não consigo. Então, vamos colocar que todo mundo tá nesse dois aqui. E a gente vem para esse terceiro, é a capacidade consciente. Ou seja, você começou ali, você pegou a apresentação do plano de negócios, você participou, está assistindo as mentorias de venda, está tentando aprender aqui, e você até consegue fazer, mas você tem que pensar muito para fazer. Então, essa é a capacidade consciente. Agora, você sabe fazer, mas precisa pensar para fazer. Tá vendo o menininho? Ele está aprendendo a tocar o piano, então ele tem que olhar a partitura, ele tem que olhar a tecla, ele tem que contar a teclinha branca ali para ele achar a nota, para ele pensar no acorde, para ele montar. Então é difícil. E isso cansa, né? Isso cansa. Por quê? Porque isso é processado pela parte consciente do cérebro, pela pontinha do iceberg. E isso gasta muita energia. Você lembra que eu falei que o cérebro, o trabalho dele é fazer você economizar energia. E isso que você está fazendo aqui agora, ele demanda muita, muita, muita energia. Então, sabe quando dá vontade de desistir, quando dá vontade de não ir, quando você desanima, quando você sai e faz uma venda, aquela coisa, sabe aquele negócio difícil, você só quer deitar, voltar para casa, deitar no sofá, ou distrair, não fazer mais nada e não pensar naquilo? Não quero pensar mais em venda, não quero pensar mais naquilo, quero sumir, não quero mais vender, isso não é para mim. Isso é o seu cérebro
tentando falar para você que você está gastando muita energia. E isso serve para tudo. Quando você vai lá na autoescola, na primeira aula ali de carro que você está fazendo e tal, aquele processo, você chega, transpira assim, né? Porque, você, meu Deus, tem que colocar a primeira, aperta a embreagem, coloca a primeira, aí você aperta o acelerador, solta a embreagem devagar, ó, já esqueci de soltar o freio de mão, tem que soltar o freio de mão agora, né? O carro vai andando e afoga. Você, ai meu Deus do céu, não vou aprender isso de jeito nenhum, e vai, até que daqui a pouco você consiga. Se você já dirige há um tempo, você deve estar falando assim, nossa, é verdade, lá no começo era assim mesmo. Agora você nem pensa nisso, mas o nem pensar vai da próxima fase. Deixa eu tentar te mostrar mais algumas coisas aqui. A última aula foi sobre os gatilhos. E aí você vai falar assim, ah, legal, vou anotar aqui e vou colocar os gatilhos em prática. Mas é muito difícil, você tem que pensar, você fala assim, nossa, para o Adner que deu a aula parece ser tão simples usar o gatilho, para mim é tão complicado, tão complexo, e eu acho que eu não vou conseguir nunca. Mas eu tenho uma notícia, o Adner também penou para aprender. Ele também teve que passar pela capacidade consciente, ele tinha que pensar para colocar o gatilho, ele tinha que fazer para fazer tal coisa. Eu, para dar esse treinamento, para montar alguma coisa, hoje é muito mais simples do que quando eu comecei. Por quê? Porque já é uma capacidade diferente, não é mais consciente. Você não tem que pensar tanto para fazer. Então, no processo de venda, a minha primeira venda, eu brinco com as pessoas, né? Falo rindo, na verdade, não é brincadeira, é verdade, mas eu tremia tanto que eu não conseguia tirar o frasco de perfume ali, eu não sabia qual perfume que era, eu não sabia como fazer, eu não sabia como receber, depois você pega a maquininha de cartão, você vai usar a maquininha pela primeira vez, é aquela coisa que você, meu Deus do céu, eu não vou fazer mais, isso aqui não é para mim, eu não sirvo para isso, isso aí é lá para o pessoal que já tem mais experiência. Você vai tentar apresentar o seu primeiro plano de negócio, os primeiros ali, você vai gaguejar, você vai falar errado, você vai fazer tudo errado e você vai achar que aquilo não é para você. Porque, na verdade, o seu cérebro está falando, meu Deus, para de fazer isso que eu vou morrer, a gente vai morrer se você não parar de fazer isso. Só que ele está fazendo o papel dele, você tem que ir na contramão e tentar mostrar algo diferente. É essa quarta parte aqui, que é a capacidade inconsciente, é a quarta fase e última fase do aprendizado. Você sabe e não precisa mais pensar para fazer. Você já faz no automático. Então, você dá uma olhada nesse cara tocando piano aqui, ele nem está olhando mais a partitura, ele nem está olhando a tecla, ele não está pensando em nada, ele só está tocando piano aqui e fica aquela coisa linda naquela orquestra. Então, essa pessoa, e aí o que o cérebro faz? O que tem a ver o iceberg? O cérebro ele vai processando da forma consciente, vai processando, processando, processando. E aí, a hora que ele vê que você vai realmente continuar fazendo aquilo, ele fala assim: pô, deixa eu pensar numa forma de eu economizar energia fazendo isso aqui. Então, ele tira da fase consciente do seu cérebro, da parte consciente, e manda para o seu subconsciente. É igual a fala. Eu estou aqui falando e pensando nisso. Né? Quando a gente é pequenininho, quando a gente vai falar as primeiras palavras, vai fazer as primeiras coisas, é tão difícil formular uma frase. Pega uma criancinha pequena tentando falar, né? E aí ela descobre, ela olha para o pai ali e fala assim: nossa, meu pai faz, minha mãe faz uns barulhos com a boca, e ela começa a fazer aquilo. Depois ela já tenta começar a formular as primeiras frases, e é difícil aquilo para ela. E depois a gente vê, ó, a gente está aqui tagarelando, falando, 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 e nem percebe mais o que a gente está fazendo. Porque imagina se toda a vida o nosso cérebro tivesse que processar cada palavra, eu tivesse que olhar e falar assim, ó, capacidade, igual quando a gente é pequeno. Agora você já olha, você já sabe o que é, você já sabe o que significa, já tem um monte de informação atrelada que você não precisa mais pensar nisso. Então, o cérebro faz isso ser mais fácil. Quando a criancinha, um bebê, ele vai se levantar, ele tem que pensar. Peraí, deixa eu ver como que é mesmo que eu fiz aquela vez. Eu coloquei a mãozinha aqui, eu me apoiei, eu fiquei aqui de quatro, me engatinhei, levantei, tomei impulso, abri as perninhas. Então, a cabeça da criança tem que pensar um monte de coisa. Se você fosse levantar agora, você só se levanta e não pensa, você só faz, porque é uma habilidade consciente. Então, no processo de vendas, você vai passar por isso também. Você vai começar a pensar e tal, e de repente você olha para um top vendas, a sua diamante, o seu diamante, e fala: meu Deus, ele vende tão fácil.
eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas vai, é porque eles já fazem de forma inconsciente. Então, por exemplo, também você pega ali um exemplo da tarde de beleza, da automaquiagem. Eu já vi várias vezes a Beatriz indo fazer maquiagem com as meninas e tal, e chega numa pessoa que ela não consegue segurar o espelho e o pincel e o lápis ali para fazer, ela não tem a coordenação motora para fazer aquilo. Mas no final do próprio dia, no próprio processo, ela já tem mais habilidade, ela já entende como funciona, ela já consegue fazer. E é muito diferente, você pega uma pessoa que nunca se maquiou com uma maquiadora ali, né? Como as nossas pérolas extremamente bem treinadas ali com isso, elas pegam, elas fazem no carro, a gente ia viajar, né, a gente vai para treinamento fora, as meninas elas não fazem maquiagem na frente do espelho, prestando atenção e tudo mais. Elas vão embora. No meio da viagem, ela fala assim: vamos começar? Vamos. E aí passa lápis, passa rímel, passa tudo, e o carro balança e passa no buraco e tudo vai. E aí você já tentei cabia, já tentei dar umas freadas assim para ver se ela, no risco de enfiar um lápis no olho da menina, mas eu queria ver se ela era boa mesmo e né? Ela não borrava, ela não fazia e sabe tudo aquilo. Por quê? É uma capacidade inconsciente, ela não tem mais que pensar no que fazer, em como fazer tudo. Então é isso que você tem que entender. Se você continua, mas como você vai chegar nessa quarta fase do aprendizado? Fazendo de forma consciente, cansando, gastando energia, fazendo tudo para que você chegue no fim do processo e seja automático. Então tudo que você aprendeu até agora, talvez esteja difícil, a parte financeira, os gatilhos, a parte de beleza, as vendas, as demonstrações, tudo esteja difícil, você esteja pensando em desistir. Só que se você desistir, o seu cérebro vai pegar a parte consciente, vai jogar essa habilidade fora. Só que se você continuar, ela vai para a parte inconsciente e vai fazer você realmente ter, é, realmente ter aprendido, né? Então você tem que entender isso aqui, ó. Eu posso aprender qualquer coisa desde que eu me disponha a isso. Então você pode fazer qualquer coisa, você pode vender, você pode aprender a se maquiar, você pode aprender a mostrar um plano, dar um treinamento, fazer tudo, desde que você disponha a isso, desde que você queira fazer isso e busque fazer isso de forma consciente, cansativa, trabalhosa ali, até que isso se torne inconsciente para você. Beleza? Então, essa é a aula de hoje. Eu acho que ficou curtinha, não vi o tempo ainda, mas assista ela, não tem muita coisa, é mais ouvir mesmo, mas se você quiser anotar, pensar, olhar no seu processo de aprendizado de vendas, como tem sido, e não desistir. O principal é isso, não desiste, mas você precisa fazer todos os dias, né? Esse é um outro ponto aqui também. Não adianta você sair para vender uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. Não adianta você apresentar um plano uma vez por mês e querer ficar bom, não vai, tem que ser todos os dias, né? Então, você quer aprender a fazer venda, quer aprender os gatilhos, começa a imaginar situações de conversa no seu dia a dia, sozinho na sua casa, fica ali pensando, eu vou falar isso, já sei, vou falar. Você pelo menos está um pouco mais treinado. O seu cérebro, ele, apesar de ser uma máquina maravilhosa, ele também é meio burrão. Ele não sabe quando você está falando com alguém de verdade ou quando você está falando sozinho, imaginando alguém de verdade. Ela não tem essa capacidade. Então, se você, quando eu comecei, eu passava o plano sozinho para mim mesmo. Então, o meu cérebro acha que eu já arrebentei, já passei o plano para milhares de pessoas, mas ainda não foram todas essas. Boa parte dos planos que eu passava era para mim mesmo, só que o meu cérebro não sabe disso. Então, ele falou assim: eu acho que esse cara aqui está passando bastante plano, então eu vou colocar isso aqui no inconsciente para ficar automático para ele. Então, se você ficar pensando na venda, em como você vai fazer, em como você vai abordar, simulando venda, treinando com as pessoas da sua casa, treinando sozinha, repetindo as palavras, qual dos dois você gostou mais, da esquerda ou da direita? Como que eu posso negociar? Fazer as perguntas de fechamento, o seu cérebro não vai saber se você está vendendo para alguém ou se você não está. Ele vai achar que você está, então ele vai te ajudar a aprender. Então faça isso, repete, repete, repete. Quanto mais rápido você repetir, quanto mais rápido você fizer, mais rápido isso vai para o seu inconsciente, mais e menos doloroso e menos sofrido vai ficar esse processo, beleza? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Espero que você esteja gostando. Deixe feedback aqui, a gente tem. Isso é um termômetro para a gente. Se você está gostando da aula, se você não está, se está sendo bom para você, se não está, é um feedback. Então deixa aqui para ver a gente ver aí, se inspirar. Se tiver algum tema específico de aula, coloca aí também no comentário
que a gente vai trabalhar para a gente poder colocar essas aulas aí em prática, tirar dúvidas e fazer tudo que for necessário para que todo mundo realmente tenha um resultado de venda extraordinário. Beleza? Um abraço e agora sim, fica com Deus e valeu.